Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Como é que está sendo a semana? Abençoado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você para nós darmos abertura nesse culto, em nome do Senhor Jesus. Convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Estamos na presença do Pai nessa noite, para louvar e adorar o nome dEle, para aprender a palavra. Louvado seja Deus porque você está aqui nessa noite, amém? Lucas 24, 36, que diz assim, ó: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Amém, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitou, amado. Ressuscitou um corpo, subiu aos céus no corpo e hoje ele está lá do lado do Pai, mas ao mesmo tempo ele está aqui no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Paizinho querido, Paizinho amado. Queremos te louvar porque o Senhor é bom. Queremos te louvar pelo teu sacrifício, por ter aceitado morrer no meu lugar e no lugar dos meus irmãos que aqui estão. E nessa noite nós queremos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que tu fez, por tudo que tu fazes na nossa vida, pela saúde, pela força, pela alegria, Pai, que o Senhor tem colocado no nosso coração, mesmo talvez em momentos e dias difíceis, mas o Senhor tem nos dado a tua alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. E somos fortes, porque nós estamos em Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada vida aqui presente. Que nós possamos nessa noite, Senhor, tocar o Teu coração com o nosso louvor, a nossa adoração. Esteja aqui, Senhor, presente diante de nós e receba tudo aquilo que nós temos para Te entregar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos reunidos nessa noite, amados, para dar glória ao nosso Deus, ao nosso Pai. Amém? Vamos adorar o Senhor então. Aleluia. Música
Aleluia! Ele merece todo o nosso louvor. Obrigado, Paizinho querido, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E foi por esse sacrifício, amor, amados, a morte na cruz, mas uma ressurreição. Ele ressuscitou, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã melhor. Nós podemos crer que nós vamos morar no céu ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não estamos presos somente nessa vida, mas o nosso coração está em algo muito melhor, que está para nascer para cada um de nós. E a palavra do Senhor diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê, nunca vai morrer eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Adoremos ao nosso Pai nessa noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
Amém? Tudo bem, irmãos, com a paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 57. Amém? Diz assim: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: vocês não têm nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos estado na tua casa. Pai amado, pedimos a Ti por perdão, Senhor, por pouco tempo, Senhor, que demos a Ti, Senhor, meu Deus, por pouca espontaneidade que às vezes oferecemos a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Tenha misericórdia de nós, Senhor, meu Deus, e olha para o Teu povo. Pai, ajuda-nos a melhorar, ajude-nos a estar melhor na Tua presença. Em nome de Jesus eu te peço, venha falar conosco, venha derramar a Tua graça, da Tua unção, do Teu poder sobre nós, e que nós venhamos sair daqui transformados por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo é um capítulo que abre o início de um novo tempo. E esse novo tempo é um tempo de cantar, é um tempo de louvor. E no livro de Lucas, só no primeiro capítulo, acho que vai ter 3 cânticos: o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, que é uma profecia, e o cântico dos anjos, quando Jesus nasce. E aqui é um tempo de alegria, como nós vimos semana passada. Maria e Isabel se encontraram na casa de Isabel, e as duas se alegraram, e o menino também no ventre de Isabel se alegrou. Por que se alegrou? Porque estava diante da mãe do Salvador, que estava já carregando o Salvador no seu ventre. E quando eu olho aqui o nascimento de João Batista, aquele que precede, que vem antes de Jesus, aquele que aponta quem é Jesus, aponta para o Messias, também há motivo de grande alegria. E a Bíblia vai dizer aqui que os parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor havia demonstrado a Isabel e Zacarias e se alegraram com ela. Eles se alegraram com a graça dela dar à luz a um filho. E um outro versículo que eu achei interessante aqui é que eles ficaram admirados com um milagre que aconteceu na vida do pai, quando o menino era para ser dado o nome. Já tinha passado-se 8 dias, o menino tinha nascido, mas o pai continuava sem falar, ele continuava mudo. Mas no dia que era para dar o nome, e o Zacarias teve que se adaptar e escrever o que ele queria, e alcançar uma tabuinha para ele. Provavelmente alguém já tinha sempre por perto para saber a opinião do Zacarias, né? E o Zacarias pediu uma tabuinha para escrever, e quando ele escreve o nome será João, ele volta a falar. Então assim, é um tempo de cantar. Por quê? Porque está nascendo alguém que ia apontar para o Cristo. Está nascendo alguém que ia ter uma vida
exemplar, está nascendo alguém que em sua vida ia falar do nome, do poder, do Deus dos céus. E esse alguém está nascendo, e quando ele nasce, 8 dias depois acontece já um milagre na vida da família. Irmãos, eu estava pensando sobre isso aqui, que Zacarias ficou mudo quando o anjo veio anunciar. Zacarias ficou mudo porque ele não creu. Mas Zacarias era sacerdote, Zacarias era alguém que representava a velha aliança. E é muito interessante pensar que Zacarias representa a lei, e quando chega o anúncio do aquele que vem antes de Jesus, e em seguida viria Jesus, a lei se cala e fica muda, porque agora vai entrar a era da graça. A lei só fala quando ela aponta para Cristo. Então tudo que você lê da lei, a lei tem que apontar para Jesus. Tudo que você lê na palavra de Deus, ela aponta para o Filho de Deus. E aqui Zacarias deixou de falar por quê? Porque a incredulidade não tem lugar na graça. A incredulidade não tem lugar na graça, porque a graça de Deus é algo maravilhoso, é algo tremendo, mas é algo diferente da lei. Porque na lei tinha cerimoniais, porque na lei tinha símbolos, porque na lei tinha representações. A graça é você confiar no Deus invisível, que mandou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que você, crendo nele, você tenha vida eterna. Então já não é mais tanto os símbolos, apesar de ter o símbolo do batismo, o símbolo da ceia, mas não é mais tão cerimonial. Então a lei se calou para que a graça entrasse em cena, Jesus vindo. Então na graça não tem lugar para incredulidade. Apesar de que quem é salvo no passado, quem é salvo como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, os outros, todos eles foram salvos pela fé. Sempre foi graça, irmãos. Mas a lei veio para mostrar quem nós somos. Então, uma vez o pastor Jean-Pierre falou que ele leu no livro a ilustração do que seria a lei e graça. E ele falou assim, você sabe o que é a lei? A lei é um espelho. E eu estou com a cara toda suja, e eu pego a lei e eu olho para o espelho, e no espelho eu vejo que eu estou com a cara suja. Então, essa é a lei. O que é a graça? É a bacia d'água que serve para eu lavar o meu rosto, e é olhando para a lei ver que agora eu estou limpo. Então a palavra de Deus, irmãos, é tremenda. Então o Zacarias, ele não creu, mas agora ele volta a falar, porque o milagre acontece, porque na hora certa a lei fala, e quando a lei fala, ela glorifica e exalta o nome do Senhor. E é o cântico que ele escreve logo em seguida, que é uma profecia de salvação. Irmãos, ele vai falar assim, ó, o nome dele será João. Aí imediatamente ele escreveu, o nome dele será João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Quando a lei louva a Deus, ela está apontando para Jesus. Quando na lei alguém louva a Deus, ele louva apontando para o Cristo. Por quê, irmãos? O louvor, a honra, a glória é tudo para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E o Zacarias começa a louvar a Deus. Ele está feliz, seu filho nasceu e ele está feliz, agora ele pode falar. Ele está feliz, agora ele está livre. E por estar livre, irmãos, ele louva a Deus. E quando ele louva a Deus, todos os vizinhos ficam cheios de temor. Por que ficam cheios de temor? Por causa do menino. Porque assim, o menino, antes de nascer, já causou um reboliço. O pai teve uma visão e o pai não creu, ficou mudo. Durante a gravidez, a mãe tem uma visita ilustre, que é a mãe do Salvador do universo, Jesus Cristo. Vem Maria no ventre. Vem Maria com Jesus no seu ventre encontrar-se com Isabel. Há motivo de grande alegria e festa. Agora o menino nasce. O menino nasce e os vizinhos ficam todos alegres, porque Isabel e Zacarias tiveram um filho. Então ele vem trazendo alegria. Aí no 8º dia, quando eles vão para circuncidar o menino, tem que dar um nome para o menino. A mãe fala, não, o nome não vai ser Zacarias, o nome vai ser João. Aí vem, e o pai, o que o pai acha? Como é que a mãe vai apanhar o nome sozinho? Tá certo que ele não está falando, mas ele não tem como dar a sua opinião.
E a opinião dele escrevendo é a mesma da mãe, o nome vai ser João. E quando ele escreve, um milagre acontece. Então, quando se olha no contexto geral, o que está causando tudo isso? O menino. É o menino que é cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. O menino que ao nascer e ao ser colocado o seu nome, o pai volta a falar. E volta falando, louvando a Deus. Aí os vizinhos ficam cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. É muito interessante pensar o seguinte, que João Batista nasce na região montanhosa da Judéia, um lugar de destaque. Seu pai servia como sacerdote no templo. Ele era um velhinho que recebeu a graça de ter um filho na sua velhice. Esse filho já nasce causando alvoroço pela vizinhança. Por isso que eu acho interessante pensar o seguinte, quando a gente vai lá para João, no capítulo 1 e em outras partes da Bíblia, vai falar assim que as pessoas chegavam para João Batista e perguntavam para ele, você é o Cristo? Você é Elias? Você é aquele que deveria vir? Você é o enviado de Deus? Por quê? Porque ele habitava num lugar onde era bem visto, porque ele era da Judéia. Ele nasceu nas regiões montanhosas da Judéia. Seu pai era sacerdote. Então assim, tudo que João Batista fazia se tornava visível. E daí entra um trecho interessante, que o menino, versículo 80, vai dizer assim, o menino crescia e se fortalecia, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Por quê? Porque, irmãos, ele não poderia fazer nada antes do tempo. Então assim, ele foi aparecer, ele viveu no deserto durante 30 anos também. E ele foi aparecer em Israel só bem lá para frente. E quando ele aparece, as pessoas já começam a confundir e achar que ele é o Cristo. Então, ele estava num lugar de destaque. No seu nascimento ele estava num lugar de destaque, mas a sua vida ele passa no deserto. E nesse deserto ele passa perto de Deus. Aí, irmãos, todos os que ouviram falar disso perguntavam, o que vai ser esse menino? Então a curiosidade já é desde a mais tenra idade. Ele é uma criancinha recém-nascida e a turma já está perguntando, o que vai ser esse menino? Porque Israel sempre vivia numa esperança de que nasceria alguém que iria redimir eles. No sentido governamental da palavra, eles queriam a redenção, porque eles não tinham entendido a mensagem, eles achavam que ia nascer alguém. Assim como quando nasceu Sansão, assim como quando nasceu Moisés, assim como quando apareceu Davi. O povo de Israel estava sempre esperando alguém. Assim como eles indicaram Saul e quiseram Saul como rei, eles estavam sempre esperando alguém que ia trazer redenção, trazer vitória, trazer um governo e fazer com que a nação prosperasse. E eles sempre se perguntavam, o que vai ser este menino? O que vai ser esse menino? E é interessante pensar nisso, né? Você já olhou para o seu filho e falou assim, o que vai ser esse menino? Alguém já olhou para você e falou assim, o que vai ser esse menino? Eu acredito que muitos já olharam para a gente assim e falaram assim, o que vai ser esse menino terrível desse jeito? O que vai dar no futuro, né? O que vai acontecer? Mas para João Batista, quando eles olhavam com expectativa de que ele ia ser alguém grande e poderoso. Alguém que ia fazer a diferença na nação, alguém que ia fazer a diferença para o ano passasse. Pois a mão do Senhor estava com ele, desde bebezinho, desde o ventre, ele era cheio do Espírito Santo. E desde bebezinho as pessoas olhavam para ele e falavam, o que vai ser desse menino? Por que eles olhavam para ele? Porque a mão do Senhor era com ele. E nós também precisamos ter a mão do Senhor conosco. Glória a Deus. Nós também precisamos confiar nas promessas de Deus. E essa criança é fruto de promessa. Irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê assim que nada acontece por acaso. É no tempo certo. É da família certa. É no lugar certo. É a pessoa certa que Deus faz
acontecer. Glória. Por quê? Porque João Batista tinha que nascer 6 meses antes de Jesus. João Batista tinha que começar o seu ministério alguns meses antes que Jesus. E quando Jesus aparecesse, ele tinha que ter o Espírito Santo na sua vida para identificar quem era Jesus. E ele tinha que nascer nesse tempo, e ele tinha que nascer dessa família para ser uma família real, uma família sacerdotal, porque a família real viria depois. E família sacerdotal, irmão, se a gente for pensar que o sacerdócio é algo que vai passando de pai para filho, quem deveria ser sacerdote a partir dos 30 anos de idade, quando Jesus nasceu, era João Batista. Então era ele que era para exercer o sacerdócio no templo, porque ele era filho de sacerdote. Ele tinha que ser escalado para os trabalhos na casa do Senhor, no templo de Deus. E ele não foi isso, ele ficou escondido no deserto. Ele não foi para a escola sacerdotal, ele não frequentou o templo, ele ficou no deserto. E quando ele aparece pregando o arrependimento. Quando ele aparece pregando que era para as pessoas ser abençoadores. Quem tiver 2 túnicas, que dê uma. Quem tiver comida, que dê aquilo que não tem. Quem tiver que... Aí as pessoas vinham e perguntavam: o que eu faço? Os soldados vinham e falavam assim: não seja alguém carrasco, seja alguém justo. Alguém vinha e perguntava para ele assim: e eu que sou cobrador de imposto? Não, cobre só aquilo que é justo. Então ele era o pregador do arrependimento e da justiça. Ele já estava apontando para Jesus. Tudo que o João Batista pregava estava apontando para aquele que veio estabelecer justiça e paz. E só se estabelece justiça e paz com arrependimento, porque sem arrependimento a gente não é justificado. Sem arrependimento nós não seguimos a paz, e sem seguir a paz nós não seguimos a santificação, e sem paz e sem santificação ninguém verá o Senhor. Então João Batista está sempre apontando para Jesus, falando de justiça e falando do reino de Deus. Aí o seu pai Zacarias começa a cantar uma profecia, uma canção em forma de profecia. Versículo 67 diz assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito e profetizou. Irmãos, é muito lindo isso aqui, porque assim, se você for olhar bem, poucos sacerdotes na história da Bíblia Sagrada experimentaram o que Zacarias experimentou. Porque ele estava vivendo um momento de transição entre lei e graça, entre velha aliança e nova aliança. Então ele viveu a velha aliança, ele executou bem os princípios da velha aliança, porque a Bíblia diz que ele era irrepreensível. E agora ele está entrando na era da nova aliança, e ele experimenta algo que só quem faz parte da nova aliança experimentou. Ele foi cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é um privilégio. Ser cheio do Espírito Santo é maravilhoso, porque quem é cheio do Espírito Santo louva o Senhor. E ele começou a entoar um cântico de adoração a Deus, dizendo assim: louvado seja o Senhor. Por que o Senhor é louvado? Porque Zacarias estava cheio do Espírito Santo. Aí ele falou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Por quê? Porque visitou. Visitou, irmãos. Eu fui olhar a palavra original, não lembro como é que pronuncia a palavra, mas visitou é vir e olhar a necessidade e dar jeito nela. Ele visitou o seu povo, ele veio, viu o que o seu povo precisava e veio resolver o problema. É mais ou menos quando o povo de Israel clamou, lá em Êxodo no capítulo 3, e Deus ouviu o clamor do povo, e ele viu que o povo estava sofrendo. Aí Deus levantou alguém, Moisés. Aqui a Bíblia vai dizer assim, ele visitou o seu povo. Visitou, porque ele desceu aqui, ele viu o que estava acontecendo. E agora, outra palavra, ele redimiu. Visitou e redimiu. Porque Deus vem, e quando ele vem, tem que mudar alguma coisa. Irmãos, a gente uma vez sempre falava assim, que pedia para o Espírito Santo nos visitar. E o Espírito Santo não faz visita, ele quer fazer morada, né? Aí Deus vem e visita e redime o seu povo, porque Deus veio, viu a necessidade. O que é redimir? Esse povo, nós éramos escravos.
esse povo, nós éramos escravos do pecado. Esse povo, nós estávamos sob o jugo de escravidão. Esse povo que somos nós, estávamos vivendo nas trevas. Esse povo que somos nós não tinha liberdade. Então redimir é o quê? É vir pagar o resgate, é vir libertar, é vir tornar livre, é dar assim, livre acesso. Você está livre, você pode ir, você não tem mais que ficar do jeito que você está, você pode mudar. Porque redenção também é isso, é mudar de situação. Por quê? Porque às vezes a gente olha para o que Jesus fez e olhamos para o que Jesus fez e simplesmente olhamos. Mas quando nós olhamos para o que Jesus fez, Ele fez para alguma coisa. Fez para quê? Para nos tornar livres. Livre do quê? Do pecado. Mas se eu, sabendo que Jesus veio para me redimir, me libertar do pecado, e eu continuo no pecado, eu ainda não apliquei o sacrifício dele na minha vida. Então é isso que nós precisamos entender, que a visitação de Deus é para a redenção. E essa redenção é para nos tornar livres. Livres. E Ele promoveu poderosa salvação para nós. Nós somos salvos. Essa é a adoração que sai da boca de Zacarias, cheio do Espírito Santo. Daí no versículo 70 vai dizer: como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Por isso que o povo estava sempre esperando a redenção, e o povo estava sempre esperando alguém. Então esse cântico de Zacarias é uma profecia, porque Jesus já estava no ventre de Maria, mas ainda não tinha feito essa redenção. Jesus ainda não tinha nascido. Então Jesus estava a caminho, Ele estava vindo, o nosso Deus estava vindo visitar o seu povo, já estava na terra, no ventre de Maria. Então Ele está falando de um futuro próximo. Então quando Ele está profetizando, Ele está dando continuidade àquilo que os profetas falaram na antiguidade. E Ele está dizendo que Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Quando Ele está falando dos inimigos, é uma profecia. E os inimigos do homem, no modo geral, é o diabo, é o pecado, é ele mesmo, que tem um princípio no ser humano que faz ele ser levado para o pecado com facilidade. E os nossos inimigos também é aqueles que se deixam ser usados pelo diabo. Mas eles são usados pelo diabo, então quem está agindo neles é o nosso inimigo, que é o diabo. Então não dá para considerar a pessoa como inimigo, apesar de estar fazendo mal. O principal inimigo do homem é ele mesmo e Satanás. É com esse que nós precisamos aprender a lidar. Aí, o versículo 72. Salvou nós dos nossos inimigos para mostrar a sua misericórdia. Para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança. Você sabe por que Jesus vem? Você sabe por que Deus envia seu Filho? Você sabe por que João Batista chega? Porque o nosso Deus é um Deus de promessa e é um Deus de aliança. O nosso Deus, Ele fez uma promessa quando o homem pecou e Ele falou assim: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Da semente da mulher, não do homem, é da mulher. Por isso que Jesus nasce no ventre de uma mulher gerado pelo Espírito Santo, para não ter o princípio que nós nascemos com Ele. Então Jesus vem. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de promessa. Ele fez uma promessa e Ele tinha uma aliança com o seu povo. Nessa aliança Ele prometeu trazer redenção e salvação para o seu povo. E essa redenção está chegando, e por isso que Zacarias profetiza. O juramento que fez ao nosso pai Abraão. Qual juramento que Deus fez a Abraão? Que faria dele uma grande nação. Uma grande nação como a areia da praia e como as estrelas do céu. E essa grande nação, irmãos, não é Israel. Essa grande nação somos nós, todos aqueles que desde
os tempos antigos creram em Jesus. Por isso que se tornou uma grande nação, porque todo aquele que tem fé é filho de Abraão. Todo aquele que crê em Jesus é filho de Abraão, então ele faz parte dessa grande nação. Esse juramento que Deus fez a Abraão, que faria dele, o nome dele seria lembrado, e depois ele foi chamado do pai da fé. Todos aqueles que têm fé descendem de Abraão, o pai da fé. Por isso que Deus vem para resgatar o seu povo, porque Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que fala e não volta atrás. Resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos, para o adorarmos, tem uma versão que diz, outra diz, para o servirmos sem medo. Irmãos, Deus nos resgatou da mão do inimigo para nós adorarmos ou servirmos a Ele sem medo. Você sabe que, assim, quando a gente lê um cântico assim, a gente está lendo a Bíblia. Às vezes você está lá lendo a Bíblia toda. Aí você pega Lucas, capítulo 1, cumprido que, meu Deus, quando você chegar na canção de Zacarias, você já não está mais prestando atenção. Não é verdade? Às vezes acontece com a gente. Daí ou você lê assim, e quando você lê, sem parar e pensar ou meditar naquilo que você está lendo, parece uma coisa assim, né? Olha que legal, louvado seja o Senhor. Mais um salmo, porque a gente lê salmos assim também. O Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação. Glória a Deus. Para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos, os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo. Quando a gente lê assim e não medita, é um texto bonito, muito bonito. Mas se a gente lê e para e analisa cada coisa que Zacarias está cantando, está falando aqui, como é profundo o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Como é profundo essa canção. Deus fez um juramento para Abraão, que faria dele uma grande nação. Irmãos, um homem que tem um filho, e depois ele tem mais um filho, e esse filho Deus pede para ele, para entregar no monte Moriá. E esse homem vai nesse monte e leva o filho, e leva a lenha, e leva a faca, e leva tudo menos o cordeiro para o sacrifício. Eu sempre fiquei pensando, o que seria, o que passou no coração e na mente de Isaac subir naquela montanha. E quando ele faz aquela pergunta, ele fala, pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro? Será que no seu coração ele já sentiu que tinha alguma coisa para acontecer ali? Você já parou para pensar que ele saiu com seu pai para apresentar um sacrifício no monte? E é muito óbvio que ele passaria por sua mente essa pergunta, porque nós estamos indo sacrificar. Mas quando vai para sacrificar tem que levar alguma coisa para sacrificar. O que nós estamos indo sacrificar? Por isso que Abraão é o pai da fé, irmãos. Não é por sua santidade, é por sua confiança na promessa de Deus. Deus falou, vou fazer de você uma grande nação. Mas como é que vai fazer de mim uma grande nação se agora ele está pedindo meu filho? E lá em Hebreus vai falar assim, que Abraão subiu ao monte crendo que Deus poderia mesmo ressuscitar o seu filho. E quando Jesus está conversando com os fariseus, ele fala assim, Abraão almejou por esse dia e ele viu de longe. No seu coração, irmãos, Abraão sabia que aquilo que eles estavam fazendo naquele monte, para onde apontava, e por isso que ele fala, Deus proverá para si o cordeiro, porque quem quer o sacrifício é Deus. Quem precisava do sacrifício era Deus. Quem precisava da redenção gerada pelo sacrifício? Abraão e seus descendentes. Então por isso que Abraão foi sábio dizer que Deus proverá para si o cordeiro, porque o cordeiro é para Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus precisava ser feita.
Você entende? Porque a aproximação precisava acontecer, a reaproximação entre Deus e o ser humano precisava acontecer. Então Abraão, o entendimento de Abraão é o seguinte: Deus precisa, a justiça de Deus precisa ser cumprida, então Ele proverá para si, porque o cordeiro é para Ele, o sacrifício é para Ele, a adoração é para Ele, o sangue é para Ele. Então, para abrandar a ira de Deus, o cordeiro veio. O cordeiro nasceu da Virgem Maria. Então Abraão almejou ver e ele viu de longe. Irmãos, pare para pensar na revelação maravilhosa de Deus no coração desse homem. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Deus vai trazer nós de volta para o jardim. É isso que Abraão estava vendo. Deus vai trazer reconciliação. O sacrifício vai ter, meu filho, mas esse de agora não se compara com o sacrifício futuro que vai acontecer no monte também, que é Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai apresentar o sacrifício para que de fato nós nos tornamos uma grande nação. Para o servirmos sem medo. Só quem enxerga a provisão de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, consegue servir sem medo, consegue adorar sem medo. Ele nos resgatou da mão dos nossos inimigos para nós servirmos sem medo. Irmãos, como é maravilhoso você pensar que nós precisamos servir sem medo. Aleluia, Jesus. Nós estamos vivendo um tempo tão confuso. E você vai ver que está tão confuso. Eu não sei você, mas às vezes eu recebo umas mensagens do chip, e de não sei o que, e do Bill Gates, já está falando não sei o que vai ter uma outra doença. Gente, as pessoas acreditam mais na profecia humana do que na profecia da palavra de Deus. Jesus nos resgatou para nós servir sem medo. E daí as pessoas vão falando, e daí vai falando que o Apocalipse está cumprindo, e que não sei o que, e que o cavalo não sei quanto, já não sei que cor, já está aí, e vai falando, e as pessoas vão esquecendo de adorar aquele que veio nos chamar para servir a Ele sem medo. E as pessoas que creem vão ficando com medo do que está por vir e esquecem de adorar a Deus. Porque o medo faz com que nós esqueçamos de adorar a Deus. O desespero faz com que a gente fique sem ação. Por isso que muita conversa, muito falatório, muita confusão deixa a gente sem ação. Você sabe por que a igreja ficou 2 anos paralisada praticamente? Porque a igreja ficou com medo. E as coisas vão melhorando, vai acertando, mas a igreja ainda está acuada com medo. Não é a igreja que parece que foi resgatada das mãos dos inimigos para servir sem Jesus. A igreja fica muito parecida com o povo de Israel, que foi livre do Egito, mas o Egito não saiu do povo de Israel. Eles atravessaram o Mar Vermelho, estão do outro lado, mas eles ainda estão com mentalidade de escravo. Assim somos nós, irmãos. Quando nós não acreditamos na palavra de Deus, nós ficamos igualzinho o povo de Israel, dando volta no monte. Quando o monte treme, e quando o monte fumaceia, quando o relâmpago vem, nós falamos: não vamos, Senhor. Fale Moisés conosco, não fale o Senhor conosco, porque senão nós vamos morrer. Irmãos, e o monte está tremendo para quê? Para que nós pulemos dentro do monte. Mas por quê? Porque é chegado o tempo em que aqueles que os mortos ouvirão a voz do Senhor. O chamado de Jesus para a igreja é um chamado para a morte. E quem está morto não tem medo de nada, irmãos. Quem é redimido não tem medo de nada. Quem morreu para este mundo só vive para adorar e para servir a Jesus. E como é que nós servimos a Ele sem medo, em santidade e justiça diante dEle todos os nossos dias? Aí quando nós temos medo, nós esquecemos, o dia passa e nós não adoramos. Quando nós temos medo, a semana passa e nós não servimos. Quando nós temos medo, o mês passa e nós não fizemos, não praticamos a justiça, não vivemos em santidade, não estamos diante dEle. E os dias vão passando. Por isso que Ele resgatou-nos das mãos dos inimigos para nos servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dEle, todos os dias da nossa vida. Todos os dias.
Aí ele volta-se para o seu filho e diz assim: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Nos visitará o sol nascente. As ternas misericórdias, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas. Irmãos, meu Deus, achei que era mais cedo. Nós vivíamos nas trevas, mas Deus nasceu, o sol da justiça nasceu aqui nessa terra para brilhar sobre nós. Nós vivíamos em trevas, mas agora o sol da justiça brilha sobre nós. Glória ao teu nome. Eu vou terminar aqui, irmão, porque tem muita coisa para falar nesses últimos versículos. Coloque-se de pé. O sol da justiça nasceu para que nós não vivêssemos mais nas trevas. O sol da justiça é profetizado. Agora está diante de nós a profecia de Zacarias, que é um sacerdote que serviu a lei e agora está no momento de transição e experimenta o Espírito Santo de Deus. E quando ele experimenta, irmãos, ele não conta derrota, ele não aponta pecado. Quando ele experimenta, ele olha para o sol da justiça, ele olha para um futuro próximo em que Jesus viria redimir o seu povo. Porque quem está cheio do Espírito Santo olha para o futuro com esperança, irmãos. Quem está cheio do Espírito Santo olha para a salvação. Quem está cheio do Espírito Santo olha para a provisão de Deus. Quem é iluminado por Deus olha que nem Abraão olhou para o futuro e falou: Deus proverá para si um cordeiro. Aleluia. Assim somos nós precisamos olhar para o futuro com esperança. Não com esperança cega, não com esperança que tem fé no Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Do Deus que nasceu como o sol da justiça sobre aquele que estava vivendo na sombra da morte. Nós não vivemos mais na sombra da morte. É o que aconteceu com Jacó e Esaú. Jacó lutou com um anjo. E Jacó lutou com o anjo a noite toda. E no outro dia ele foi para se encontrar com Esaú. E quando ele chega diante de Esaú, Esaú não quer mais matar ele. Por que Esaú não quer mais matar ele? Porque Esaú não conseguia. Porque como vai matar alguém que já está morto? Não tem como passar a noite lutando com Deus e amanhecer vivo. Jacó não existia mais, existia sim Israel. E assim somos nós. Nós precisamos ter essa convicção de que nós somos novas criaturas. O velho homem já morreu. E é o velho homem que tinha medo do escuro. É o velho homem que tinha medo da morte. Nós somos nova criatura. Nós precisamos andar na luz. Nós sempre falamos aqui, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aquele que é de Deus, a Bíblia vai dizer assim que o maligno não
Pai, nós te adoramos, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela graça, Senhor, e pelo privilégio que é podermos ler a Tua palavra, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Te adoramos, Senhor, meu Deus, pelas maravilhas que estão escritas nesse livro, Senhor, e que nos traz esperança, nos traz vida, nos traz transformação, nos traz luz, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Paizinho querido, por tudo que o Senhor tem falado para nós nesta noite. Ajude-nos, Senhor, meu Deus, a pôr em prática essa palavra e olhar para o futuro com esperança e viver adorando ao Senhor sem medo, sem pavor, sem desespero, mas esperançosos de que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer na nossa vida, e esperamos e aguardamos a sua vida, Senhor. O dia que o Senhor virá para nos buscar, nos resgatar, Pai. Nós te adoramos, te servimos, Senhor, meu Deus, e te buscamos, porque o Senhor é o nosso Deus e só Tu é o nosso Deus, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, que essa esperança deve estar no coração da Tua igreja, no coração daqueles que vão assistir essa palavra, no coração, Senhor, meu Deus, de cada um dos Teus filhos, da família de cada um. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, agradecido por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.